Olá, galera. Bom, hoje nós vamos falar sobre a área do círculo. Lembrando que o círculo é toda a parte interna da circunferência mais o contorno, certo? Bom, todo mundo conhece, todo mundo deve saber que a área do círculo é πr ao quadrado. Isso aqui é passível de prova, de demonstração. Não é o caso da aula de hoje, mas o material de vocês trouxe uma maneira bastante interessante, né, e intuitiva de perceber a área do círculo. Bom, repara que aqui eu tenho vários círculos, né, preto, branco, enfim. E esses círculos concêntricos, quer dizer, eles têm o mesmo centro. Eu pego o maior aqui de raio R. Não sei se dá para perceber, mas tem um R pequenininho aqui, certo? Aí eu peguei o comprimento do primeiro, estiquei aqui. Peguei o comprimento do segundo, o branquinho, estiquei aqui. O terceiro, o pretinho aqui, o branquinho, parará, e fui fazendo esse processo, certo? De forma que eu forme aqui, eu monte aqui um triângulo. Repara que a base desse triângulo é o comprimento desse círculo maior, que é 2πr, que a gente viu na aula passada. E a altura é essa altura aqui, r, porque eu fui esticando, de modo que formou esse triângulo. Então, o que é a área do triângulo? Base vezes altura, base 2πr vezes altura, dividido por 2. Ó, cancelei esse 2, πrr, rr é r ao quadrado. Então, a área do círculo a gente pode pensar intuitivamente dessa maneira e é, portanto, πr ao quadrado, certo? Agora, quando a gente fala em comprimentos de arco, o arco basicamente é um pedaço da circunferência, certo? Bom, por exemplo, se eu pegar aqui, pegar nesse mesmo desenho aqui, olha, um arco aqui de medida, por exemplo, 60 graus, e eu quero saber o comprimento desse arco, e depois eu posso pensar até na sua área, né? Posso chamar esse comprimento aqui de L. É fácil a gente deduzir uma fórmula, mas é basicamente a utilização de uma regra de 3 simples. Por exemplo, vamos lembrar lá atrás que o comprimento de uma circunferência é 2πr, certo? Então, eu posso pensar assim. Quando eu dou uma volta completa, 360 graus, isso corresponde a 2πr, pensando, né, no comprimento dessa circunferência. Aqui eu tenho 60 graus, um exemplo qualquer, 60 graus. Aqui eu quero saber esse comprimento x, ou no caso aqui eu chamei de L, vou trocar por L lá para ficar igual. Então, aqui, multiplicando em cruz, 360L é igual a 120πr, certo? Eu não especifiquei o raio aqui. Se fosse um exercício, provavelmente ele iria especificar. Enfim. Então, o L aqui vai ser 120πr dividido por 360. Dá para dividir, dá para simplificar todo mundo por 120. Portanto, esse L aqui em cima, nesta situação, seria πr sobre 3. Claro que se eu determinasse o valor de R, a gente trocaria e calcularia. Agora vamos pensar numa fórmula, tá? Vamos pensar numa fórmula para o comprimento de um arco. Agora vamos pensar numa fórmula genérica. Vamos pegar uma circunferência qualquer.
de raio R. Vou pegar aqui um arco de medida alfa. E eu quero saber essa medida L aqui, certo? Bom, vamos lá então. Mesmo raciocínio. Se fosse uma volta completa, 360 graus, seria 2πr, o comprimento, certo? Tá, mas não é 360, é alfa. E aqui eu quero saber quanto que vale L. Vou multiplicar em cruz, 360L é 2πr alfa. Esse cara está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Então, 2πr alfa dividido por 360, que dá para simplificar todo mundo aqui por 2. Ou seja, o comprimento L de um arco é πr alfa dividido por 180, onde o seu ângulo, né, central aqui, tá, é o alfa. Belezinha?